Blaze. A Justiça de São Paulo mandou tirar do ar o site de apostas Blaze. A Blaze é tão polêmica quanto famosa. O site que conquistou milhões de apostadores no Brasil também nutre o ódio daqueles que se sentiram lesados pela plataforma. Diante disso, a justiça simplesmente tirou a casa de apostas online do ar. Será que é o fim da Blaze? O que vai acontecer com o dinheiro das pessoas que estão no site bloqueado? O jogo vicia. Seja um jogo tradicional, como xadrez e futebol, ou um moderno de videogame. Mas um tipo especial de jogo vicia mais do que qualquer outro, o que envolve dinheiro e a sensação de que com uma boa dose de sorte, sua vida está feita. Cassinos oferecem a possibilidade de você alcançar o paraíso na Terra. Basta aquele número sair, aquele dado rolar, aquela máquina caça-níquel alinhar os 3 desenhos que você apostou. Então pronto, de repente você estará rico ou extremamente falido. A Blaze e outros sites parecidos oferecem essa mesma experiência, só que pela internet. Existem aqueles que defendem a existência e legalização de cassinos e jogos de azar com o argumento de que fomenta a economia nacional, já que eles seriam localizados em grandes resorts e zonas turísticas. Las Vegas é assim, um local mais para diversão do que qualquer outra coisa, onde você vai com a sã consciência dos gastos que vai ter e que suas chances de ganhar algo são praticamente nulas. Mas se você acessa a Blaze, a história é diferente. A Blaze serve tanto como uma casa de aposta esportiva, como também um cassino online. E aí eu te pergunto, como regulamentar e tornar rentável para o Estado um cassino online? E o principal de tudo, onde está a garantia de que o algoritmo do jogo já não está manipulado para que você apenas perca? É importante, acima de tudo, diferenciar apostas esportivas e jogos de azar. Ao apostar numa partida de futebol, a plataforma onde realizou a ação não tem qualquer responsabilidade quanto ao resultado final. Mas jogos de azar virtuais já são uma espécie diferente. O ponto básico é o mais simples de ser compreendido. Num cassino físico em Las Vegas, você vê pessoalmente quem está lançando os dados. Mas e quando você participa de um jogo de azar pelo seu celular? Você vê o robô que ativa a roleta virtual? Você entende o código-fonte dele? Você colocaria a mão no fogo pela confiabilidade dos robôs que operam o cassino online da Blaze? Essas perguntas são retóricas, mas suponho que sua resposta seja um firme não. Mas existem aqueles que pensam que são mais espertos que todos, inclusive do que robôs. Mas, em tese, a Blaze não devia operar no Brasil, certo? Afinal, cassinos são proibidos, mas na realidade atual já é bom dizer que eles eram proibidos. Em 2017, o então presidente brasileiro Michel Temer legalizou, após aprovação no Congresso Nacional, a atuação de casas de apostas esportivas em território nacional. Mas haviam 2 condições. A primeira delas é que somente as apostas de cota fixa, quando o montante que o apostador vai receber já é conhecido no instante da ação, seriam autorizadas. A segunda era que a empresa poderia atuar no Brasil, mas sua sede não. Mas assim uma brecha do tamanho de uma cratera se abriu e hoje o Brasil está entupido de casas de apostas que também atuam como cassinos online, igual a Blaze. Eu poderia passar horas citando os nomes de tantas que são. A Blaze se destaca, assim como esses outros sites, especialmente pelos jogos de azar. São esses que você vê aos montes pelos influenciadores que ganham uma fortuna para fazer propaganda de uma empresa de procedência e atuação questionáveis. Mas daqui a pouco a gente mexe nesse vespeiro. Roletas, foguetes e jogos de cartas são os mais famosos da Blaze e seus pares. E como você deve ter visto nos últimos meses, as polêmicas com esses jogos de azar dentro da plataforma da Blaze se multiplicaram amplamente. Acusações se acumularam de que o site de cassino online estava usando uma espécie de inteligência artificial que estava por trás de todos os jogos da plataforma, tendo sido criada para manipular as apostas e fazer o apostador perder dinheiro. Esse robô seria programado para o apostador pensar que vai ganhar dinheiro e acabar perdendo o que tem. Conhece bem aquele tipo de cara que pensa que é mais esperto que todo mundo? Pois bem, este tipo mesmo é o que mais acha que a sorte está ao seu lado e que por isso ganhará num jogo onde não existe nada além do acaso e sua boa fé em acreditar que não há fraudes no processo. Ele acha que a banca perderá e ele, o cliente, que pode também ser uma presa, ganhará. Tudo muito bonito, tudo muito fácil, exceto na prática. Você ganha a primeira vez e fica feliz, afinal tinha saído como planejado. Ganha a segunda vez e fica duplamente feliz, você é muito esperto. Agora chegou a hora que você quer sacar o dinheiro,
mas não pode. Afinal, os saques só são permitidos a partir de uma quantidade X. Então você joga a terceira e ganha, a quarta e ganha. Chega na quinta vez, você diz que vai parar, mas agora você está muito perto de ganhar uma quantia de dinheiro excepcional e finalmente pode sacar. Você joga e então você perde, mas faz parte do jogo. Você está ciente e quis prosseguir ao entrar num cassino online. Porém, não é só assim que a Blaze é acusada de práticas antiéticas e fraudulentas. A questão fica realmente perigosa quando percebemos que até quem ganha perde. Ao acessar o site do Procon, Reclame Aqui, você verá uma enxurrada de reclamações muito semelhantes. Não consigo sacar meu dinheiro, o site está bugado e eu não consigo retirar meu saldo. A Blaze me diz que eu preciso apostar o valor total para conseguir sacar. Essas reclamações se amontoam uma sobre a outra como soldados moribundos durante as batalhas medievais. Mas enquanto você perde dinheiro com a Blaze, existem aqueles que ganham, os influenciadores. Mas acontece que assim como o site da Blaze foi bloqueado, pode ser que a justiça brasileira também esteja indo atrás desses mesmos influenciadores que enchem a boca para divulgar esses esquemas para seus seguidores. Atualmente, não existe nada mais afetivo para fazer uma marca nova se tornar famosa do que anunciá-la com grandes celebridades e influenciadores. Propaganda na televisão, que passa poucas vezes por dia, é uma coisa do passado para essas empresas, uma vez que você pode divulgar em larguíssima escala pelo YouTube ou Instagram ao contratar as pessoas certas. E quais são as pessoas certas? Aqueles que têm um grande público e vão dizer a eles o que a empresa quer que diga, sem pestanejar. Não existe nada mais poderoso do que o QI no mundo moderno. Mas eu não tô falando do quociente de inteligência, eu tô falando do velho quem indica. Neymar é a celebridade mais conhecida e de longe a mais importante do portfólio de patrocinados da Blaze. Nosso jogador mais famoso conta com 215 milhões de seguidores no Instagram e é por lá que ele fez a maior parte das ações publicitárias. Mesmo após o estourar de todas as acusações contra a empresa, Neymar continuou a postar as publicidades, conquistando milhões de likes e dinheiro, obviamente. Soma-se a ele influenciadores digitais tais como Felipe Neto, Maicon Custer, John Vlogs, Coringa, Cocielo e por aí vai. Até clubes de futebol são patrocinados. O Botafogo foi o primeiro e mais recentemente Atlético Goianiense e Santos. O clube que revelou Pelé ao mundo firmou contrato para estampar a marca no lugar mais prestigiado e caro de sua camisa. Por 2 anos, o Santos receberá 45 milhões de reais da empresa e o presidente do time, Andrés Rueda, revelou que foi o pai do Neymar, o intermediário da operação entre o cassino online e o time santista. Ele revelou essa informação durante seu depoimento à CPI das pirâmides financeiras no Congresso Nacional, onde a Blaze também vem sendo investigada pelos deputados brasileiros. A Blaze exige que para ser um parceiro da marca, a pessoa tenha um público grande. Como hoje o que mais tem é influenciador por aí, com centenas de milhares de seguidores, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, são vários aqueles que estampam a marca em suas redes sociais. Teriam eles responsabilidade no cartório por possíveis condutas equivocadas da Blaze? O Santos já se antecipou a qualquer problema e disse que qualquer acusação e possível futura condenação que recaia sobre a Blaze não respingará no clube de futebol, pois ele apenas, em suas palavras, cede espaço para divulgação. O cerco da Blaze parece estar se fechando. A justiça derrubou o site nos últimos dias, mas mais uma vez, a Blaze está passando a perna na justiça brasileira. Lembra qual foi a brecha que a Blaze, assim como os outros, usaram para começar a atuar no Brasil? Aquela lei de Michel Temer que autorizava a atuação de casas de apostas de cota fixa, comumente sendo as esportivas. A Blaze tem apostas de cota fixa, mas não foi por isso que ela se popularizou. Ela se popularizou pelos cassinos. Como você deve saber, cassino não tem uma cota fixa como partidas de futebol. Mesmo assim, eles atuam e o governo federal também nunca fez nada para impedir isso de acontecer. A brecha explorada pela Blaze é que ela de fato não tem sede no Brasil, sendo uma empresa internacional. Ela tem sede na ilha de Curaçao, que é um paraíso fiscal. Ser pega pela justiça brasileira parece que não está nos planos da companhia, e nós estamos vendo isso em tempo real. No último dia 5 de setembro, surgiu a notícia que a Blaze mais temia. Mas será mesmo que temia ou eu que estou supondo demais? De qualquer forma, foi quando a Justiça de São Paulo determinou que o site da empresa fosse tirado do ar imediatamente. A Agência Brasileira de Telecomunicações, a Anatel, buscou cumprir logo a ordem judicial. Se você entrou no site naquele dia, pode ser que tenha conseguido acessar sem problema, pois você sabe como as coisas no Brasil funcionam num ritmo mais lento. Mesmo assim, a Anatel prometia que em poucas horas a ordem seria cumprida em sua totalidade e o site sairia do ar. E
bem, isso aconteceu. Não tardou para as reclamações borbulharem no site do Reclame Aqui, com usuários da plataforma alegando que não conseguiam acessá-la e, consequentemente, pegar o saldo depositado, que era de direito. Um apostador catarinense relatou no site que a queda da Blaze fez seu saldo sumir. Estava com uma banca de R$ 1.372, jogando no Aviator. Tinha botado R$ 500. De repente o site não carregou. Fechei e abri de novo e não tinha mais saldo. E logo que fui olhar no histórico, o site ficou fora do ar. As reclamações não foram prontamente respondidas. Mas não pense que a Blaze se deu assim por vencida tão facilmente. Na maior cara de pau possível, a Blaze, se aproveitando de não ter sede no Brasil, simplesmente passou a redirecionar as pessoas para outro site. E anunciou isso para o Brasil todo ver por meio do Twitter. Ela simplesmente ensinou como burlar uma ordem judicial. Esse segundo site era a mesma coisa que o que foi derrubado, mas estava intocado pela justiça brasileira. Na prática, a Blaze continua funcionando perfeitamente por meio dos sites redirecionados. Se você estiver a fim de queimar seu dinheiro de forma estúpida pela internet, brincando com o foguete, o site secundário da Blaze está lá te esperando, de braços abertos e mãos livres de algemas. E a empresa também não perdeu tempo em criar vários outros sites reservas, onde ela atualiza periodicamente os domínios e URL para não ser pega pelo bloqueio da Anatel. Durante aquelas poucas horas em que o site foi derrubado, os clientes não perderam tempo em culpar os influenciadores que ganharam milhões de reais para divulgar uma empresa questionável. O youtuber Felipe Neto, que defende com unhas e dentes a Blaze, foi o maior alvo de críticas e cobranças. Nessa caça aos influenciadores patrocinados pela empresa, uma influenciadora em especial foi pega, só que pela própria justiça. Junto da decisão de bloquear o site da Blaze, a justiça também decidiu suspender o perfil no Instagram de uma subcelebridade com alguns milhares de seguidores chamada Juju Ferrari. Eu duvido que você saiba quem é ela, porque eu também não sabia até meia hora atrás. Mas a influenciadora, inclusive, se denominava embaixadora da Blaze, provavelmente fazendo propagandas que desrespeitavam as regras do CONAR, órgão regulamentador de publicidade. E agora, o que será da Blaze? Será seu fim? Sinceramente, me parece difícil determinar no momento, já que ela se mostrou suficientemente capaz de driblar a Justiça Nacional. Além disso, o governo federal parece pouco interessado em decidir pela regulamentação ou não dos cassinos online, que surgem aos montes como ervas daninhas. O que será do seu dinheiro que pode estar bloqueado no site da empresa? Outra coisa difícil de determinar. Muito provavelmente, você nunca mais verá esse saldo sendo devolvido para o seu banco, uma vez que mesmo sem o site ser derrubado, já era uma batalha perdida tentar resgatar suas vitórias no cassino. E os influenciadores que tanto divulgaram uma empresa de procedência duvidosa e possivelmente fraudulenta. Bem, se você acha que o Neymar arcará com as consequências disso, sinto lhe informar que as probabilidades disso são tão baixas quanto as nossas chances de ganhar na loteria. Nesse jogo de gato e rato entre o país e o cassino online, alguém sairá perdendo. Mas enquanto isso, o dinheiro dos apostadores continua indo para os bolsos errados. Como a 123 Milhas lesou 40 mil clientes? É o que eu te mostro no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios.